Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila e sou com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje tivemos a eliminação de Kay, tivemos o jogo da discórdia, temos novidade nessa dinâmica dessa nova semana. Vamos comentar tudo o que aconteceu. Vamos começar com o jogo da discórdia, que o jogo da discórdia ele já começou já com cada um formando pódios, então não podia repetir pessoas, e os pódios ficaram o seguinte: César, Kay, Domitila, daí o outro pódio, Gabriel Santana, Marvila e Sara, o outro pódio, Aline, Amanda, Cara de Sapato, o outro pódio, Bruna, Fred e Larissa. E o último pódio ficou Guimê e Ricardo, que sobraram na dinâmica e passaram a formar uma dupla como pódio. E começou com a dupla já, que a dupla ela teve que escolher uma pessoa de algum pódio para ir para tomar o tiro, porrada ou bomba. E qual e daí funcionava o seguinte: a dupla tinha 1 minuto para falar sobre essa pessoa, e depois, quando escolhesse se seria tiro, porrada ou bomba, daí a pessoa tinha 30 segundos para se defender. Então, começou a vez com, em consenso, eles escolheram a Kay, e daí começou o Alface falando: como teve o casal, o cowboy saiu. Vocês, para mim, são se ele saiu, tem a ver com você também. E daí o Guimê complementou. O jogo dela, ela acabou tropeçando na própria arrogância. E daí a dupla escolheu tiro de fumaça e a Kay, em defesa, disse: eu nunca verbalizei aqui que eu me achava campeã. E, bom, ficou por isso mesmo, ficou. Depois, A gente tem que lembrar o seguinte, né? Como eles formaram o pódio, começa que o Alface e o Guimê, um é pódio do outro. Só que sim, aí entra Bruna de um lado, que seria pódio do Guimê, e Sara do outro, pódio do Alface, né? Do Ricardo. Mas são quem é a Sara é pódio do Alface, mas o Alface não é pódio dela. Então, aí ficou só o Alface. O Guimê é pódio da Bruna e a Bruna não é pódio. A Bruna é pódio do Guimê e o Guimê não é pódio da Bruna. sim, Então, ficou só o Guimê. Aí os dois, um é pódio do outro. Então acabou ficando essa dupla. Agora, o interessante é o seguinte: eles já fazem de propósito. Por quê? Como são três, que nem. Tinha trios, né, de pódio e tinha essa dupla, que era o Guimê e o Alface. Eles tinham que escolher um pódio também, o trio de pódio, lá, o duplo de pódio, e escolher uma pessoa para sofrer as consequências lá. isso. Então, assim, a pessoa que foi escolhida, por exemplo, essa primeira rodada que foi escolhida a Kay, o Alface não tinha praticamente nada para falar dela. É, Quem tinha era o Guimê, certo? sim. Então, assim, dá um pouco de discórdia por conta disso, que às vezes a pessoa que eles escolhem, que nem a primeira rodada, a pessoa que foi escolhida foi a Kay, e E, era alvo do Guimê. sim, e vale. Então, o Guimê falou as coisas e o Alface, na verdade, praticamente só falou que o cowboy saiu também, né? Que o Sim. Alface acabou tendo que falou isso só por falar, né? Porque ele não tinha embate com ela, né? Sim, e vale falar também que a escolha da pessoa do pódio da outra para sofrer a consequência era você escolher um pódio que seria irreal de acontecer, porque tinha uma pessoa fraca no pódio. Então você tinha que pontuar Assim, qual seria a pessoa mais fraca do pódio. É, chamava fraca para sofrer as consequências. Então, quer dizer, Sim, ali já dava discórdia, né? E também, assim, essa dinâmica, além de você pontuar, você tinha 1 minuto, né, para pontuar o que a pessoa tinha de problema, qual era o problema dela, que era fraca, e também fazer a consequência. Aí a pessoa tinha uma réplica de 30 segundos, né? sim. Eu tô gostando E dessas dinâmicas porque, primeiro que suja toda a pessoa, né? A pessoa fica é, parecendo, né?
E segundo, que também o tempo é limitado, né? Então, isso daí também, apesar de que eu achei que eles estavam forçando a barra, acho que eles deixaram para dar mais treta, porque as pessoas estavam interrompendo as outras, falando mais do que devia, o microfone acabava o tempo, continuava tretando, né? Sim. E vamos continuar a dinâmica, e daí foi a vez de César, Kay e Domitila escolheram a Marvela como mais fraca. E daí começou o César. Você é uma traidora. Você não foi fiel com a sua amiga. O que fez você fugir da raia? Você colocou mais um de nós no paredão. E daí a Domitila complementou. Dói mais você dizer que vai na Larissa e depois votar em outra pessoa. Eles escolheram o tiro de fumaça e daí a defesa da Marvel foi o seguinte: então, César, desde que você entrou aqui, é um arregão do caramba e agora vem falando de mim, você nem quis me ouvir. Esse daí foi o César. O César ele tava pistola, tava. O César ele tava puto, tava. Não, o César ele transferiu toda, né, a raiva que ele estava da formação do paredão para o jogo da discórdia, né? Porque, por exemplo, no domingo forma um paredão, ele fica pistola. A gente sabia que não ia conseguir resolver essas tretas no próprio domingo, né? Então a gente sabia que a discórdia ia ser bem pauleira, né? E aí, no final das contas, eles trouxeram essa dinâmica ainda para contribuir, né? Porque tinha que ser uma dinâmica muito boa para eles, E né? Para piorar a situação, né? não, e quando acabou a votação lá do domingo, quando acabou a votação, o César ele tava puto também lá no quarto, também por causa disso, por causa do voto da É, Marvel que aconteceu é. lá no deserto. Ele não se conformou. E o pior Sim, é que ele não estava no quarto. Imagine se ele estivesse no quarto vendo a pessoa. Não, ele ele estava no tava, quarto. ele Ele que tava. contou. Ele contou Sim, para ele Domitila e contou para pra quem ele contou. ele contou para Domitila e para quem? Não, imagine a cara do. Nossa, foi um choque aquilo, né? Aí eles Foi. estavam contando. Quando ele conta, ele fala: não é possível. É, tinham três pessoas e três de cada time. Estava empatado. Quando entra a Sara no quarto, ela desempata, né? Sim. Então ele falou, tinha tudo para mandar uma pessoa do deserto para o paredão e a menina se coloca no paredão, sendo que eles tinham combinado que era Guimê em primeiro, Larissa em segundo e Amanda em terceiro, né? Sim. Aí o que que Sim. aconteceu? O Guimê estava no outro quarto, automaticamente era o número dois. Quem era o número dois? Larissa. Independente de qualquer coisa, tinha que votar na Larissa. Você concorda? Se ela estava no Sim, grupo. mas ela nem foi a primeira a votar Não, por lá. isso Só mesmo. que, só que Independente. então era voto aberto, era voto Isso. e era voto de grupo, era. Então cada grupo votou em uma pessoa. Só que, cara, quando não sendo a primeira pessoa a votar, era só seguir a manada. É uma regra básica de reality show. É você É, seguir. a Sara ainda deu a letra. A Sara pegou e falou: Olha, eu vou votar nessa pessoa porque é, por, por conta de eu ter ido pro paredão, porque ela sabe que foi o Fred, mas não. É que nem o Akei e o cowboy. Você não consegue separar os dois, porque eles tomam decisões de conjunto. Ali não Sim, adianta a Larissa querer tirar o dela da reta, porque ela decidiu junto com ele, sabia que a Saraí aprovou o nome da Sara. Então não adianta querer separar. É ela que ela também ajudou a colocar a Sara no paredão. Então a Sara falou assim: por conta de eu ter ido para o paredão, ter sido indicada diretamente, e porque o grupo já tinha resolvido. Então ela votou na Larissa. Então a Marvela, eu acho assim, a Marvela, ela fez uma coisa tão arregona, mas tão arregona porque ela tinha combinado. Ela fez praticamente o que o Chris fez ali. Assim, isso a gente falando da votação foi igualzinho. Ele foi. combinou no quarto e ele votou no Fred lá, votou fora do grupo. A menina combinou no quarto, quando chegou lá, votou diferente. Então, veja, se fosse, vamos supor, você colocou, tá? Agora, e se fosse ela e a Sara no paredão? Ela teve sorte de sair do bate-volta, senão ela estava na rua já, Sim. né? Porque, por exemplo, talvez ela fosse votada para sair, Muito né? provavelmente, por causa da burrice.
Pô, então, agora, veja, depois ficar chorando, porque não sei o que lá. Eu não sei exatamente, a gente aqui de fora não consegue entender que muita gente lá dentro fala, ah, é porque ela não entendeu, porque ela é assim mesmo, porque não sei o que lá. Então, sabe, eu não entendo como que pode. Agora, se tinha combinado, independente de qualquer coisa, ela tinha que votar na Larissa, que era a segunda Sim, opção. Eles tinham, tanto que aí ela deixou os colegas dela se, né, colocarem o voto, que era aberto, para ela não se queimar com uma pessoa que não é nada para ela. sim, Porque tá prometendo o quê para ela? É por causa por isso que eu falo, a influência do Bocorroso, ele é aquele cara que é aquele, sabe aquele cara que ele só te olha e já tá mandando em você? sim. E tem gente que aceita, né? Esse que é É. o problema, sabe? Ah, vai te catar. E seguindo o jogo da discórdia, agora foi a vez de Marvela, Sara Aline e Gabriel, que escolheram o Fred como pessoa mais fraca. E daí a Sara Aline começa. Sinto que você não fala as coisas que você quer dizer. É pra você fugir e pipocar. E daí eles escolheram o tiro de fumaça. E em defesa do Fred, ele falou: fui extremamente sincero com você. Te pontualizei porque eu acho isso de você. Acho que o potencial é da Kay sair nesse paredão. E daí mostraram lá o tiro de fumaça lá no Fred. E quando voltou, Sara Aline e Fred estavam discutindo. E daí a Sara Aline gritando aí: Você não quer me defender? E daí. E E daí. ele querendo ver o lado bom de jogar no paredão, mas não tinha lado bom, né? Essa que é a E daí, verdade. É a e aí realmente. hipocrisia que chama, né? Aí realmente o Tadeu teve que ficar puto da vida e falou: agora acabou, agora acabou. E daí acabou daí. Nossa, Tadeu ficou, deu uma bronca, né? Sim, Tadeu tá dominando o jogo, tá? É, Então, quando a pessoa fala muito, ele já corta já. é verdade. Eu só achei que nem. Então, essa foi uma das tretas que cortou o microfone, eles continuaram. Mas eu acho que foi pouco tempo, porque estava engasgado, né? Ali foi a primeira vez que ela conseguiu reagir, né? Sim. E ela E, aproveitou o jogo da Discord, que é um dos lugares bons para fazer isso, né? né, e ainda no ao vivo ainda. Então, eu acho que E, a Sara, ela conseguiu reverter a situação dela nessa discórdia, né? é, e continuando o jogo da discórdia, agora foi a vez de Aline, Amanda e Cara de Sapato. Escolheram a Marvel como mais fraca. E daí a Amanda, ela começa o seguinte: o Big Brother é um jogo de posicionamento. Você não consegue deixar claro por quem está votando. E daí a Aline concluiu: você nunca teve uma justificativa que teve sentido. Daí eles escolheram a porrada de entulho para ela. Em defesa da Marvel, ela disse o seguinte: se vocês falam que eu sou fraca por conta disso, muita gente aqui da casa é fraca também, inclusive vocês, porque muita gente já teve que votar em alguém que não teve justificativos por conta do grupo. Ela falou uma verdade, mas é que nem eu falo. Ali a gente tem aqui um jardim botânico, né? Se estapeando, né? Essa é a verdade, né? Sim, Infelizmente, esse posicionamento no jogo da discórdia, poucas as vezes que a gente escutou alguma coisa relevante, né? é, Assim, tanto da Marvel, de vez em quando tem um ou outro embate só, mas é uma coisa muito, muito fraca, né? sim. Então, sabe, eu achei fraco. E prosseguindo o jogo da discórdia, agora foi a vez de Bruna, Fred e Larissa. Escolheram a Kay como pessoa mais fraca e daí o Fred ele começa. Os grandes conflitos começou nessa casa quando tinha 4 pessoas envolvidas nessa casa. O Brasil pode te dar uma resposta se você tem envolvimento nisso. E daí a Bruna continuou. Na última semana eu tive um problema com a alface e eu senti que você foi exatamente o que você fez, foi se aproveitar de um momento de vulnerabilidade minha para hypar em cima da situação.
Daí eles Nossa. escolheram porrada de entulho, e daí em defesa da Kay, ela disse o seguinte, que o cowboy saiu, eu já esperava que a casa inteira iria querer uma resposta sobre mim também. Bruna, o Alface, em nenhum minuto, eu estava falando nada demais sobre ele. Eu estava falando para ele parar de ficar falando, para não arrumar confusão. E daí continuou, quando passou o flashback, continuou as duas tretando daí, as duas se exaltaram, e daí quem falou, me erra, e daí o Uhum. Alface, ele se mete também na história, a Larissa começa a gritar também, aqui Nossa. chamou a Larissa de biscoiteira também, e daí o Tadeu teve que intervir também. Aí ela ainda falou que aí falou assim, fala com a minha mão. Ah, É, pelo amor de Deus. e a Não, Bruna, eu achei assim, por um jogo da Discord que a gente estava esperando, assim, um nível hard de treta, né? Porque a casa estava nervosa. Tem gente que deixou a desejar e muito, né? sim, e Muito. nessa briga, continuou também a Bruna, ela questionou, por que você se meteu numa briga que não era sua, para você apontar o dedo na minha cara, para falar que eu não sou desrespeitosa? Ó, É. essa briga foi tensa, foi. Mas É. nada supera a próxima briga que vai vir. Então, nenhuma briga vai ser tão grande o suficiente É, para, né, para superar uma outra que está e por vir, né? então, agora vamos pra treta agora master agora desse jogo da Discord, que Ricardo e MC Guimê escolheram Fred como a pessoa mais fraca. E daí E o o Guimê não Alface. queria, o Guimê não queria escolher o Fred, né? Porque foi uma vez de cada, foi, né? Porque da outra vez Então, o Guimê escolheu a Kay, né? E daí então. só o Guimê tem rivalidade com a Kay, e daí agora o Ricardo agora que escolheu. Então, mas o Guimê não tava contra, mas ele não tem que estar contra, você tem que ceder cada um por uma vez, né? E Sim, outra, o Alface, jamais ele poderia perder a oportunidade de resolver esse embate na discórdia, né? é. E daí o Alface, ele falou o seguinte no jogo da Discord: fraco porque falou que eu era traidor, porque eu tinha um acordo com o cowboy. O seu é bonitinho. Você teve a pachorra para dizer que a Tina saiu por minha causa. Saboneta tanto no jogo. Seu jogo é extremamente confortável. E daí jogaram bomba de óleo no Fred. E daí o Fred, ele falou o seguinte: o Ricardo foi desleal, foi debaixo dos panos com o. Foi debaixo dos panos com o cowboy. Ele saía a semana inteira brigando. Impossível o Brasil votar em uma Que pessoa insuportável absurdo. como você. Nossa, Ah, por isso, nossa, meu Deus do céu, o povo passa vergonha, né? Porque, por exemplo, é, ele não tá vendo o que está acontecendo na casa, porque, por exemplo, quando foi que precisou de auxílio para livrar o Alface de algum paredão? Ele foi indicado diretamente, né, pelo Black. Mas fora isso, não teve nenhuma movimentação de gente combinando de todos votarem no Alface, né, sim. no Ricardo. Não teve nada disso. E o cara viaja, ele veio com essa história, eu não sei de onde, né? E ainda já falou, eu não sei, sabe? Devia ter não tem o queridômetro lá? Tem. Tem alguma coisa que fosse para medir a vergonha alheia. Para falar assim, ó, você chegou aqui no 100, de 0 a 100, você chegou no 100 essa semana. Então você vai perder umas 200, 300 estalecas só por causa disso. Porque onde que você enxergou isso daqui que você colocou? Não, aonde que é errado você se salvar do paredão? Daí, nossa, o problema. Você. Não, É muito grave. o problema não foi você se salvar do paredão. O problema foi que você tirou uma pessoa. Você tirou a Não é, Tina, tirou o Bruno Gaga, sabe? não, e todos os outros que saíram, viu? Porque era para ele sair. Não, É, eu não porque entendo o de onde esse cara tirou essa teoria que é furada. o Fred Bocurroso, ele acha que ele é o público, ele é. Porque o É, público, ele acha que o público tá com sangue no olho para tirar o alface. Mas não é nossa, assim. não, o Brasil não quer você aqui. Agora veja como que o cara tem uma arrogância tamanha, porque eu acho que a Domitila falou muito bem. Quem é você? Que ditador é esse que veio aqui falar quem pode e quem não pode ficar na casa e quem que vai sair?
né? Sim, A saída da Kay, eles já estavam suspeitando. Por quê? Você pode ter certeza, se a Larissa sair num paredão que não é difícil, porque ela entrou como sendo uma pessoa que poderia ser favorita, mas ela já desceu, o jogo dela ela jogou pelo ralo já. sim, Então, se ela sai, o que que você acha que acontece logo depois? Se Bruna for para um paredão, todo mundo acha que pode sair, e o Fred e o Bocurroso também pode sair, você concorda? sim, Por quê? Estão jogando o mesmo jogo. Então, veja, não é muito, você não precisa ser muito inteligente para você saber que a Kay tinha risco de sair. Por quê? Você saiu o cowboy, e se saiu o Christian também, o que era Chris junto? primeiro, o Christian primeiro, que era aliado dele. Aí saiu o cowboy, que ninguém esperava. Foi um choque, né? Aí para eles. Então, mas é lógico que ele sabia que, tanto que o Fred Bocurroso, ele era muito chegado na Kay e no Gustavo antes. Muito chegado, Sim, né? Muito chegado no casal. E aí, o que que ele fez quando o cowboy saiu? Ela virou alvo dele, né? Inimiga dele, né? sim, sim. Então, assim, inimiga que eu digo assim, você não viu o cara falando, nem conversando com ela. É, Então, assim, é um cara, assim, realmente, ele tá fora do, assim, ele jamais vai se enxergar, e muito menos com o discurso do Tadeu, que ele acha que não é para ele, né? é. E vamos prosseguir o jogo da discórdia, que agora foi a vez da Domitila, da Kay e do César. E daí escolheram o Fred como pessoa mais fraca. E daí a Domitila falou: cuidado com as suas palavras. O César, ele falou: não se faça de doido. Você tinha um acordo com Gabriel e Sara para proteger a Larissa. E daí a Larissa começa a gritar. E daí o César pergunta para os outros aí. E daí eles escolheram porrada de entulho para o Fred. E daí o Fred ele respondeu o seguinte: é só você perguntar para eles se a gente tinha acordo de votação, a gente só tinha empatia. E daí o clima depois esquentou com o Alface indo para cima, falando você não vai ter um jogo confortável. E daí o Fred chamou ele de traíra daí. Não, e também assim, eles falam, a Domitila, por exemplo, ele chegou a falar que com quem você se juntou, né? Deu a entender assim, essa ralé que você se juntou, né? Um negócio assim. Ele não falou com essas palavras, mas deu a entender, né? Sim. E que o Alface se juntou com essa turma, né? Nossa, É, nossa, que loucura. e Eu acho prosseguindo, eu acho que assim, a pessoa quando for se ver na televisão, eu queria ver o Bocurroso não, na live da eliminação. eu também quero, mas eu quero ver a live da eliminação pegando fogo mesmo. Não quero ver coisa bonitinha, não. Não vem com coisa Então. bonitinha, não, sabe? Ele Ah, de cara roxa, é, parecendo aquele negócio o de desenho, Teletubbies, filme de Teletubbies, terror, e e, querendo ir pra cima de todo mundo. é, e daí foi a vez agora da Marvila, do Gabriel Santana e da Sara. E daí escolheram o César como mais fraco. E daí a Marvila começa: me admira muito você chegar e fazer uma cena pra cima de mim. Quando o Christian falou com maldade, você abraçava ele o dia inteiro. E a Domitila, que sempre te achou falso. E daí eles escolheram a porrada de entulho pro César. E o César ele falou: ninguém te obrigou a votar na Larissa. Você aceitou. Você depois mudou sua opinião porque para você era confortável. Se alguém regou aqui, é você. E daí continuou essa treta daí da Marvel lá com o César. O César ele realmente tava puto com razão, tá? O César ele tava muito puto nesse jogo da Discord. Ele tava. O César levou toda a raiva dele pro jogo da discórdia, né? E assim, eles sempre tentam tirar tudo que a pessoa tem e o que a pessoa também não tem, né? Sim. Porque você vê que, acho que eu acredito que a produção deve falar alguma coisa, ó, vai ter discórdia, vocês já se preparem, tem que jogar para fora, tem que fazer alguma coisa, tem que falar, se posicionam. Mesmo quando você vê que o Tadeu, muita gente vai dar uma sabonetada, né? O Tadeu já puxa a orelha na hora, né? Falou, opa, não é isso, né?
Pode E, parar. não, e o Tadeu ele puxou a orelha nessa próxima equipe, no próximo pódio, que foi a Aline, Cara de Sapato e Amanda. E daí Os escolheram o César. saboneteiros. E daí escolheram Quantos saboneteiros? Daí escolheram um César como mais fraco. O Cara de Sapato, algo que me chama a atenção da gente é que o César estava envolvido em alguma situação da casa. Eles não tinham muito o que falar sobre o César, e daí o Tadeu chamou a atenção deles. Foi muito engraçado porque não, que vexame. É, Ele não sabia o que falar, não falou nada com nada. não, e Justo na daí. hora do Black. É, E aí, olhou para um lado, olhou para o outro para pedir auxílio, ninguém eu queria, ninguém ninguém falava queria nada. nada. E daí escolheram um tiro de fumaça para o César. E o César ele falou o seguinte: obrigado, Sapato, por me dar a chance de continuar o que eu estava falando. O Fred tinha um acordo e sobrava para Amanda e Aline. Então ele aproveitou esse tempo aí que não tem nada para defender para falar sobre o assunto anterior que faltou ainda. É, o tempo do Black ficou parecendo que era o dobro, né? Que ao invés dele. Não, eu achei que o Tadeu ia dar uma bronca. Quando ele foi responder, ele não falou nada do que o Sapato tinha falado, né? Já foi É, para outro assunto, para encerrar outro assunto. Eu falei, o Tadeu vai reclamar. Aí o Tadeu segurou. Acho que ele falou, não, deixa rolar, porque os caras estão ali que não tem nada para falar, não vai sair nada mesmo. Já passaram vergonha, né? sim. E Ah, você não tem daí, nada. Eu falei assim, eu pensei que o Tadeu ia interromper e falar assim: escuta, se você não tem nada para falar dele, devolve o trio e veja quem você vai pegar do trio para pôr lá. sim, escolhe outra pessoa. Devia ter falado isso, né? Já pensou Sim. vexame? Meu Deus. E daí, porque não é possível, né? Um grupo que se forma de três pessoas, nenhuma das três pessoas tem rivalidade a mais, sabe? Tem rivalidade e ainda não tem com o cara que eles escolheram como fraco. Então, sem motivo, né? Sem motivo. Eu Ele só não, acho, só ele acho. não pôde, ele não pôde nem falar por que que o cara era fraco, ele não É, conseguia. Acho que e, ele estava rezando para vir logo o tiro, né? Não, é, meu, que vexame, meu Deus do e céu. daí, agora foi a vez de Bruna, Fred e Larissa, que foi o último trio, e escolheram o Alface como mais fraco. E daí o Fred, ele falou o seguinte: a gente entrou junto, fui eternamente grato naquela prova. Você foi traíra comigo e com o grupo. Obviamente, as pessoas não iam te indicar. Você só fez média. O maior traíra que tem. O Brasil está louco para te ver no paredão. E daí Nossa, e daí o Ricardo, ele acaba chamando o Fred pro paredão daí, e eles escolheram bomba de óleo em cima do Alface, e o Alface ele falou o seguinte: não é arrogância, não. Se você me chama pro paredão, tem que ir junto. Você teve a audácia de falar que meu jogo é confortável. E daí continuaram tretando depois e acabou o jogo da discórdia aí. E o Tadeu, ele avisou o saldo dos participantes que mais tiveram castigo. Então, Fred Desimpedidos teve 3, Marvila 2, César 2, Key Alves 2 e Ricardo 1. E aí, inclusive o Boco Roso escolheu a gosma, né, pro sim, Ricardo, né? Só bomba. que ah, era bomba de óleo, né? Era É, bomba de óleo. bomba de óleo parecia uma gosma. Uma gosma era no primeiro, mas esse era chamado de bomba de óleo. Mas o que que acontece? Quando caiu a bomba de óleo, que acho que foi o próprio Alface que escolheu na hora do Boco Roso, você viu que ele baixou a cabeça para frente assim? Aí Aham, caiu do pescoço para baixo. sim. Então não molhou a cabeça dele igual o alface. O alface caiu bem na cabeça em cima e É. parece que tinha Não, mais a e o quantidade. alface, e o alface foi pior ainda porque a roupa dele era toda branca. Isso daí era Então, realmente um óleo, parecia tudo preto nossa, daí, sabe? E que coisa. a gente tem que falar, bom, agora que acabou o jogo da Discord, daqui a pouco vai continuar, né, a discórdia sem o jogo. Eu quero saber de você o que você achou desse jogo maravilhoso da discórdia, né? Olha, eu tô gostando. Eu acho que isso aí agradou bastante o público por causa dessas consequências e porque assim fica uma situação meio cômica. Por exemplo, o Boco Roso ficou roxo, virou Boco Roxo. O Black
né, virou, como que é, a lanterna verde, porque eu só enxergo o olho, o resto tudo verde. Aí, a Marvel também, Ficou da sinceramente, cor, a Marvel ela ficou com a cor que tava na roupa dela, que a roupa dela já era um verde já então, marca-texto, e daí jogaram uma fumaça marca-texto daí nela. a Marvel ficou também bem. Então, assim, aí as pessoas se destacam, né? Ele só não falou quem que não levou nada, era muita gente também, né? Porque Era escolhia só muita. um, né? Escolhia só um, né? Mas Sim. eu achei legal. O Boco Rosso, ele se transformou num personagem, assim, aqueles vilões de desenho animado, desses filmes de super-herói, ele era o vilão, né? Com aquela cara, barba toda roxa, tudo roxo. É. Depois caiu o óleo, né? E depois ele teve mais um, ele teve Depois três, teve né? o negócio do entulho, teve a porrada de entulho. Então, aí ele foi premiado, ele conseguiu os três, né? É. Ai, gente. E Nossa, esse eu jogo, amei, eu tô gostando, porque a pessoa passa o vexame, que nem quem que dá crédito pro que a pessoa tá falando se ele tá todo roxo? sim. Você só olha aquilo e você fala, o que que esse cara tá falando? Quem é esse? Não, e o jogo da Discordia, eu tô adorando esse estilo de jogo da Discordia, agora que tá acabando a era das plaquinhas no Ah, pescoço dos outros, e é. agora que é uma sujeira total, eu tô adorando essa sujeira, porque tem pessoas que se arrumam, faz o cabelo, daí coloca uma roupa branca, e daí chega Nossa, lá, tem que cair uma tinta daí em cima da pessoa, sabe? nossa. Estraga tudo. Não, essa fumaça também pega a pessoa, já vai É, colorindo, né? Vai colorindo a pessoa. Não, e você viu que ele falou também? Ah, agora a produção tá bem atenta, viu? Porque o que eles falaram na segunda rodada? O que você usou na primeira, você não pode repetir. Lembra? sim. E também Então, você não pode repetir também o pódio também. Então você nem tinha que pegar pode. outro Então, pódio. além de pegar outro pódio, você dá consequência diferente, né? Então, Sim. eu achei isso interessante, porque senão ficam só na fumaça, né? Pelo amor de É. Deus. E continuando a discórdia, porque tinha muita coisa ainda para ser resolvida ainda, o jogo da discórdia, ele continuou o seguinte, o César ele começou explicando o que aconteceu. E daí, segundo ele, o Fred e Larissa propuseram um acordo pro Gabriel. E a Larissa daí se irritou daí com a fala do César e garantiu que nunca houve um acordo firmado com o quarto do fundo do mar. E daí o Gabriel ele contou a versão dele na história. E ele disse que interpretou que o Fred poderia jogar com ele futuramente. E daí ele falou o seguinte: olha como eu tô. Por uma má interpretação de uma fala sua, disse o Fred. Daí o Gabriel falou assim: culpa minha? E continuou a treta lá dentro da casa, lá que depois foi a vez da Sarah Aline, que ainda tinha coisa engasgada ainda nela, e ela começou a falar o seguinte pro Fred: quando você fala ali que você está vendo maldade, desespero, sim, eu estava desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir. Estou protegendo a sua aliada. Espero que você fique bem nessa situação. Sendo que eu estava indo pro paredão. E outra coisa, não falem que vocês não estão protegendo, sendo que não. E isso É, daí, a Sarah Aline, ela foi pontual nisso, porque é muito difícil. É muito difícil você entrar em um reality show já. é, E daí, é quando verdade. você ouvir na cara da pessoa que a pessoa vai te indicar, e daí a pessoa te tratar com desdém, sendo que essa pessoa tem 10 milhões de seguidores, provavelmente quando tiver a Copa Feminina esse ano vai estar lá também na Austrália lá, e sabe? E a pessoa que é pipoca, a pessoa que é anônima, que veio do nada, veio de um reality, sabe? É muito difícil, é muito É, difícil. e também, assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que lembrar o seguinte: a pessoa. Porque você ser indicado para o paredão, você pode até ser indicado, não é, nem precisa fazer drama, porque ali está todo mundo para ser votado. Sim. Mas você ser indicado num paredão direto por uma pessoa que tem afeto por você. E sem direito a bate-volta, sem nada. Então, por isso mesmo, direto para o paredão. Assim, é um tiro, assim, sabe, ali, né, para você praticamente ser jogada para fora da casa. Então, Sim. veja, e vem com um discursinho que nem. Por isso que eu falo, ela não esperava
por ser ele. Ela desconfiou, porque realmente a pessoa vai desconfiando, né? Agora, agora, ter certeza ela não tinha. E o cara vai contar para ela, faz todo esse drama, né? Toda essa história para ela. Ela ainda tem que praticamente segurar a emoção, porque o cara pegou na mão dela, né? Saiu abraçado com ela. Se ela não tivesse aceitado aquela situação ali na hora, nossa, ele ia fazer o barraco com ela. Sim. Então, veja, a reação que ela teve foi boa, por quê? Porque deu para ela digerir a história, porque ela falou, não é possível, não é possível. Porque você viu a cara da Sara quando ela olhava para ele, virou até meme, porque é um absurdo, o cara tá falando absurdos. E voltando pra treta dentro da casa ainda, tivemos a treta do Fred com o Alface. Que o Alface ele voltou a falar sobre o Fred, disse que votaria em pessoas do próprio grupo antes de votar no Gabriel Santana. E daí, irritado com o assunto, o Fred ele reforçou que agora o Alface é a sua opção de voto e disparou críticas aí. Falou: você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo? Sua palavra não vale de nada. Isso daí é E o Fred você falando, viu que ele encostou a cabeça bem no ouvido do bem Alface, perto. bem na hora Sim, que o Alface estava conversando, ele encostou e falou assim, ninguém acredita em você, ninguém quer saber de você, um negócio assim, né? sim. Que loucura, meu Deus. Não, olha, eu acho assim, na verdade, a gente está analisando o que está acontecendo no BBB e esse tipo de atitude dele, né? Você percebe assim que vai além do jogo, né? Não é só jogo isso, porque não é possível que a pessoa consiga ser tão pesado, né? Sarcástico na hora de indicar uma pessoa, a menina na frente dele. E mais uma coisa, nessa treta aí do Fred e do Ricardo, quando o Fred ele chega perto do ouvido do Alface, gritando lá com o Alface lá, eu realmente achei que o Fred ele fez aquilo lá de propósito lá pro Alface, tipo, dar um empurrão nele, É, para ele ser para expulso. desestabilizar o cara, é isso Pro mesmo. cara ser expulso, É sabe? isso mesmo, isso mesmo. E agora vamos ver como que vai ser isso daí, né? E daí acabou, né? A briga ela acabou dando uma diminuída e prosseguiu. Daí no dia seguinte, Alface resolveu sair oficialmente do quarto do deserto. Então Alface está fora do quarto do deserto, mas antes teve uma briga no quarto do deserto com ele. Quando ele Bom, foi pegar as malas dele lá no quarto deserto, daí todo mundo tava lá no quarto, lá viu ele pegando as malas e ele saindo. A Bruna, ela ficou pistola lá dentro lá, e a Bruna, ela começou a gritar com o Alface, falando o seguinte: você é agressivo, Alface. Você é uma pessoa ruim. Todo mundo aqui te defende. E você é uma pessoa ruim. E daí o Ricardo continuou discutindo com a Bruna, falando que querer bem é o cacete, disse ele, lembrando quando a Bruna chamou ele de louco e que ele precisa se tratar. E daí ela continuou, a Bruna, falando o seguinte: olha como você é mal educado e ruim, mano. Você é uma pessoa podre e ruim. Você é podre como as pessoas que gostam de você, sabe? E daí continuou a briga, e meio de. Depois teve a briga do Fred com o Alface, e o Sapato também entrou na briga também. O eu Alface. acho que na hora que ele foi pegar as malas, ele estava arrumando as malas para sair, ele, eu acho que alguém falou alguma coisa para ele antes da Bruna até, porque ele estava respondendo. Ele foi chamado de traidor, no negócio assim. Acho que alguém perguntou. Ah, eu já sei o que aconteceu. Estavam questionando, mas você vai sair, você vai sair. Ele falou assim, eu sou traidor, não sou traíra, me chamaram de traíra. Aí a Aline falou, mas por que você vai sair? Começou a questionar, né? Como quem disse que ele estava fazendo uma coisa contra a vontade dele. Então a Aline até falou. Aí eu falei assim: não, não, eu vou porque eu não tinha canto. Aí quando ele falou isso, aí a Bruna entrou no meio. Por quê? O que que acontece? Na verdade, eles têm um afeto ali, que eles acham, né? Ou é por
Porque o alface, ele preenche muito o ambiente, a gente já viu, né? Então, assim, ele não é um cara que fica quieto, ele dá conteúdo, ele conversa, ele ri, ele arranja treta do nada, né, por várias coisas, não arrega, então ele tá sempre em evidência. Então, Sim, o que que acontece? As pessoas gostam de estar perto dele. Isso aí a gente já percebeu. E a Bruna é uma que gosta, né? Ela treta com ele, mas ela quer estar perto. E cada vez que ela tem uma discussão com ele, ela chora, né? Ela sim, chora porque acho que ela sente o peso, que nem o cara tá discutindo, vai virar as costas para ela, não vai falar mais com ela. E aí ela fica com aquela história, né? Então, só que ela pesa também, é Ramão, né? Porque ela sim. fala um monte de coisas e são coisas que não se apagam, né? É. Então, assim, ela acabou perdendo a razão ali, gritando horror, chamando ele tudo quanto é nome, falando que ele não prestava, que ele Não, era ruim. e mais uma E coisa, a Bruna chamando o Alface de agressivo, sabe? é, Ela que mais fala palavrão lá dentro, lá que mais xinga lá dentro, ela e falando que o grita, né? Alface é agressivo. Então. Aí eu acho que, no final das contas, ele só ia tirar as coisas dele, né? E aí estavam questionando por que que ele ia sair. Engraçado, a pessoa que vai sair do quadro já tinha falado antes que não ia jogar mais em grupo, ele já tinha brigado, o cara chamou ele de traidor, tudo quanto foi nome. As pessoas foram contra ele na primeira treta, porque falaram que ele foi traidor, ele foi falso com o negócio do cowboy. Praticamente ali ninguém defendeu o cara, todo mundo apontou o dedo. E aí, quando ele quer sair, ainda estão questionando a saída dele. É, Que nem, você vai fazer isso, não sei. Aí, o que que falaram? Eu ouvi que uma pessoa falou, deixa sair dois lá do fundo do mar, mas dois que ele volta com a rabinha entre as pernas. Alguém falou isso depois. Eu falei, nossa, hein? Que e loucura. não, e continuou a briga do Alface, mas agora com o Sapato e com o Fred, que o Sapato ele falou o seguinte: vai se fuder, irmão. Você, Alface, só fala e quer silêncio, vai tomar no cu. Você tem que dar explicação. Você fala uma coisa e depois fala outra. Sai daqui mesmo, porra. Tô falando nada com você, porra. Fica agressivo comigo. Tô falando com você de boa. Tô chamando sua atenção. Por seu bem. Você fica aí de bagulho antiético. Não, eu não entendo como que pode. O cara só queria tirar as malas do quarto e ir pro outro quarto. Só isso que ele queria, né? Olha aí. Não, aí todo mundo é meio surtado lá dentro, né? Porque o Sapato já puxou uma briga para cima Não, dele, né? O Sapato. outro, o outro lá, e o Bocorroso, ele estava assistindo de camarote, você viu? É. Ele E estava o com aquele Sapato. olhar assim, agora você se ferrou, consegui te É, vencer, né? Agora não, só falta te jogar no paredão, né? e o sapato, Ele, o sapato falando, falando que eu tô de boa com você, mas falou uns três porra só nesse nossa, texto, sabe? para ver como ele estava calmo, né? Tá de boa. Tava muito calmo, tava. E daí o Alface, ele falou o seguinte: você, cara, de sapato, disse que o Fred foi desrespeitoso e tá cheirando ele. E daí o sapato rebateu. E foi isso mesmo. E daí? Eu falei pra ele, pro Fred, porra! E daí o Ricardo ele retrucou, bonitinho, ver vocês passando pano. E daí pegou as malas e se É mudou. verdade, é verdade. O Alface, ele não foge da briga, né? Ele não foge É. da treta, e não arrega, ele responde, não quer nem saber. Então, ele dá muito conteúdo, essa é a verdade. E Agora, enquanto isso, sai ele do quarto, tirou o brilho do é, quarto, né? enquanto isso, todo o quarto do deserto tava um pouquinho na despensa, um pouquinho lá na Escutando a briga. chuveiro, tava todo mundo lá escutando a briga. Aí saiu o Alface com as malas. Aí Daí a o Tarouca Domitila, sobreviveu. daí a Domitila já fala já para colocar as malas lá no quarto lá do fundo do mar lá. E É. daí, quando chega lá no Mas, fundo do mar, Átila, você ainda tem um detalhe dessa confusão toda para você ver o recalque do Bocurroso. Por exemplo, eles acham que o Alface ele não vai se virar. Ele precisa do grupo, porque todo mundo defende ele, defenderam ele desde o começo. Lembra que ele falou, desde o dia 16 de janeiro eu estou te defendendo nessa casa, tal. Aí e todo mundo defende ele no grupo, né?
Sim. Aí, como se ele precisasse, né? Aí o que que acontece? Ele chegou e falou assim, quando ele vê que o Alface ele sai dali, ele falou tudo que ele tinha para falar, peitou o cara e saiu dali. E tinha gente para conversar com ele, que ele não ficou excluído. O que que ele falou? Ah, vai lá lamber o Black. Ah, olha, ele te chamou de Isso. planta. Saiu falando um monte de coisa para ferrar o cara ainda. É, Então, eu não entendo, sabe? Não basta você tretar com o cara, falar um monte de coisa na cara do cara, que a gente sabe que metade daquilo é tudo mentira, né? E não basta isso, você tem que pisar no cara e ainda tem que o cara precisa ficar excluído. Então, assim, quando ele vê que o cara não está excluído, ele começa a apelar, né? Apelativo, gente. sim. Sabe, é um jogo tão feio, né? Que aí, como que você resolve uma coisa dessa? Você conserta isso? Não tem como, você concorda? Porque Aham. você fala, ah, vai ter mais um mês, ele vai consertar. Ele só tem a piorar o cara, só a piorar o jogo. É. E quando o Alface ele foi pro quarto do fundo do mar, o César, que era o rival dele antes, já chegou já recepcionando já ele já e falou o seguinte: seja bem-vindo ao quarto dos lascados. Nossa treta já acabou tem tempo. A gente já superou. Se precisar de alguma coisa, conversar de amigo, e daí o Alface ele respondeu: só tô mudando pra cá pra não dormir lá mesmo. Tô só vão. Tô até com o coração mais aliviado. E daí em seguida explicou a treta lá pro fundo do mar lá. E ficou por É. isso mesmo. Ficou. E, não, e o povo já abraçou ele, né? Ele falou É, assim, eu tô jogando sozinho, acolheu. não vou jogar junto, né? Não é porque eu vim pro Pra, quarto. pra não ser chamado também de traidor também, sabe? É, Pra uma pessoa que mudou completamente de jogo. Então, é. realmente, o Fácil ele fez certo, fez. Então, eu achei bem interessante, né? Agora que o Alface não tá com eles, né? Tá tudo certo. Eu quero ver o que que eles vão fazer, né? É, Porque, por tá exemplo, o tudo. Alface vai começar a acontecer do outro lado, né? Sim. Agora, eles precisam ter para falar mal de alguém. Eles não se conformam, viu? Não se conformam. E Estão realmente, reunidos, acho que ainda estão falando, estão tentando. O discurso do Tadeu também não, né? Parece que e, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. realmente, o Alface, aonde que ele passa, ele traz uma harmonia, uma alegria também pro quarto. Então, o deserto, que era um quarto até engraçadinho, até que a gente via, É, a gente é, público via, legal, né, o quarto deserto. E daí o Alface, ele sai do quarto deserto e vai pro fundo do mar, daí a gente vira a chavinha, daí fala, nossa, como o fundo do mar é legal, tudo né? dando- tá todo mundo dando risada lá, né? Então o Alface, ele traz uma leveza atrás. E, Engraçado, né? Nossa, e como que a pessoa se torna uma pessoa amarga e pesada num game, né? é, É e vamos triste. vamos falar da eliminação de hoje, que a eliminação foi da Kay. Então vamos falar um pouquinho do discurso do Tadeu, que o discurso do Tadeu foi o seguinte: chegou a hora, quando eu terminar, seremos 13. Vou fazer uma pergunta difícil de responder. O que é certo, o que é errado no BBB? A impressão é que se tem certo, é o que eu faço, errado é o que o outro faz. A gente ouve coisas do tipo, fulano é isso, está falando do outro, mas é como se estivesse apontando o dedo para o espelho. É uma característica universal. E daí o Tadeu, ele continuou falando o seguinte, mais um ponto em consenso, esses grupos são uma droga e vocês estão viciados. A questão é que são esses grupos formados no início, essa droga dá uma sensação de segurança. Seja como for, temos um paredão exclusivamente de um quarto. Estar ao lado das aliadas é a pior parte das emparedadas. As três lutaram desde cedo pela vida. Todas assumiram seus riscos, suas atitudes e colocaram a um passo da eliminação. Qual das três estava certa ou errada? Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Quem sai hoje é a Kay. E daí a Kay saiu com 56,76% dos votos, e a Sara recebeu 41,92% dos votos, e a Domitila 1,32% dos votos. O que você achou da eliminação da Kay? Olha, na verdade, eu achei que era bem esperado, né?
A gente conversou antes sobre isso e eu gostaria muito que ela tivesse saído mesmo. A gente sabia que pelas enquetes estava meio acirrada a disputa, né? Achei que o jogo da discórdia foi bem favorável para a Sarah, porque a Sarah já tinha se posicionado algumas vezes no game, mas como o game é muito ativo, né? Então, se você se posicionou um dia, passaram 3, 4, 5 dias, uma semana, aí você já cai no esquecimento, vira planta, né? Então, assim, mas ela teve um posicionamento que rendeu muita treta na casa, aquele da Paula, que a gente citou, né? Que ela foi contar para a Paula, que ela não concordou com algumas coisas que ela viu, que ela foi tirar satisfação com a Domitila, porque a Domitila jogou o nome dela para o Guimê, né? Então, Sim, assim, ela teve várias coisas na casa. Ela ganhou prova do líder, atendeu o Big Fone, indicou uma pessoa 2 vezes também, e ela não era aliada do Sapato, né? Nunca foi. ah, A gente nunca viu, eu nunca vi o Sapato conversar com a Sara, nunca. é, E olha que ele conversa muito, hein? Né? sim, Nunca vi. Então, assim, zero aproximação. Então, era uma pessoa que ela poderia votar tranquilamente, né? Então, assim, colocou ele 2 vezes. Então, veja, ela apareceu, das pessoas que tinham lá dentro, ela apareceu. E a Kate tinha esse agravante, né, que a gente já sabia e que eu acho que ela não poderia ser poupada. Por nada ela poderia ser poupada. Ah, porque ela dá conteúdo. O conteúdo que a Kay deu depois que o cowboy saiu, né? Não é, porque ela também foi outra que colou no cara, estragou o jogo dela, porque ela se anulou também. Não ganhou quase prova nenhuma. Foi ganhar uma bate-volta de amarelinha, né? sim, E não tinha, e ela não tinha, não estava focada no game, parece, sabe? Ainda mais com o que aconteceu, né? Também que a gente, então achei assim, achei que foi bom ela ter saído, bom para ela, né? uhum, Porque ela já vai resolver os BO dela aqui fora e vai seguir a carreira e bom para o jogo também, porque eu acho que não dá para você, o público arrancar 2 pessoas que fizeram parte do episódio lá dentro e poupar ela que estava no mesmo episódio, né? Então, eu sim, achei muito bom, achei interessante, mesmo porque a Sarah não estava merecendo sair. Se tivesse tirado a Sarah antes, bem antes, é uma coisa, que ela não estava rendendo. Mas no momento que ela está no olho do furacão ali, que ela foi tirar satisfação, falou o que ela conseguiu falar, porque ela sabia que ela estava no paredão, ela não ia ter outra chance. Então sim. ela praticamente ela acordou ali e ela deu um show, né? Essa é a verdade. E Então, olha, pra mim, eu lá no começo lá desse paredão, eu tava meio indeciso entre a Kay e a Sarah. Que no outro episódio eu até falei até que pra mim tanto fazia. certo. Mas depois desse jogo da discórdia, eu virei completamente a chave. Então eu queria mesmo que a Kay saísse, porque a Kay, desde quando o Cowboy saiu, uma semana atrás ela não rendeu mais nada, sabe? Ela não aparece mais no jogo. Ela parece que desmotivou total de jogar depois que o Cowboy saiu. E a Sarah, ela sobressaiu nesse jogo da Discord, tretou com um dos É. maiores generais dessa edição, Ela sabe? chamou o Bocurroso Pra para Xuxa, tá? discórdia. Sim, Sendo que nem ele achou demais ela chamar também, né? Nossa, é. né? Ele achou um absurdo, sabe? É. E, e Ele, daí ele tanto. colocou ela no paredão com amor, né? É, Ah, me poupe, não, né? não, Me ele poupe, queria, ele queria que a pessoa aceitasse de boa, né? O que me poupe. a pessoa Eu é. ia A fazer pessoa a Tina. Eu ia fazer a Tina agora que eu voltasse do paredão. Se ele viesse me falar, eu falasse, desculpa, mas eu não é o momento. Me erra, não é o momento. Eu não, ia, deixa eu digerir isso daqui, deixa eu comemorar minha vitória. Pronto. ia fazer o Fred Nicásio. Ah, ia fazer. Mas deixa que é meu momento. Você me desculpa, me dá licença? Ah, eu ia fazer. Ah, é muita hipocrisia. Realmente. Coloca a menina no paredão com um sorriso no rosto, exige dela o sorriso e depois ela não pode ter reação nenhuma, porque ela apertou minha mão. Oh, mas ela apertou minha mão, me chamou de inteligente. Mas, meu filho, ela acordou para a vida, né?
É, Tenha santa paciência, né? sim. Por isso que E eu acho interessante a pessoa aproveitar o momento, que nem a Sara. Eu achei que ela, se ela não conseguiu no primeiro momento, porque ela foi pega ali e o cara falou umas barbaridades dessa para ela na frente dela, pondo ela no paredão, logo que ela conseguiu, que caiu a ficha, ela reagiu na hora que tinha que reagir, porque ela não podia deixar para depois, sim, né? eu realmente acredito que esse paredão ele teve uma reviravolta, teve, porque É. antes do jogo da discórdia, eu realmente acredito que quem estava saindo é a Sarah, antes do jogo da discórdia, por causa de Então, ela entendimento. se posicionou na hora certa, né? Sim, E não foi só no, e além do jogo da Discord, ainda sobrou para dentro da casa, né? Que nem você falou. É lá dentro da casa, ela continuou a conversa no ouvido, ela escutando aquela conversa, aquela treta toda, e era sobre ela também, né? sim, Então, assim, o que que ela fez? Ela rapidinho foi lá e já falou mais um monte para ele. Por quê? Ele vinha ainda com essa palhaçada de afeto. Gente, não dá para entender a que ponto que o ser humano chega para você justificar alguma coisa que não tem justificativa. Por sim, exemplo, não é afeto, não tinha nada acordado, é só afeto. Aí vai os papagaios que estão grudados nele, não é porque afeto, aí você quer colocar aquela verdade ali absoluta e não quer deixar ninguém falar. Então, assim, o que eles fazem é uma coisa muito comum, é você aniquilar uma pessoa sorrindo e apertando a mão, né? sim, E geralmente, às vezes eles não estão só, eles estão em bando, né? Essa é a é. verdade. E quem que é o E bando ali? o deserto todo. Então, Não, o deserto. não. Eu estou falando do trio intocável, Ah, o primeiro. trio intocável é a Larissa, é a Larissa de um Bruna, lado gritando, não sim, deixando ninguém falar, e a Bruna do outro também gritando e não querendo deixar ninguém falar, e ninguém conversar, ninguém se entender, sim, sim. sabe? Porque a Sara pediu, dá licença para umas 3 pessoas ali para falar. É. E também nessa briga também, a Domitila também. Ela ficou meia hora. Deixa eu terminar, deixa eu terminar, deixa eu terminar, Nossa, sabe? nossa, que absurdo, que absurdo. É, Não, ela falou assim, eu não terminei, eu não terminei, eu não terminei. sim, Nossa, quer dizer, se você não grita mais alto, as pessoas não te respeitam não ali, sabe? é, E depois quando você grita, é porque é raivosa, sim, porque é maldosa, porque tá com ódio. Que ódio que é esse? é. Sabe? Me poupe. Aí a E pessoa pega e se faz de vítima. Não, sim, não. e bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, vamos comentar uma dinâmica que vai acontecer nessa manhã, que é o terrível quarto branco, que é diferenciado dessa vez. E vai funcionar o seguinte: na manhã dessa quarta, não vai ter o tradicional toque de acordar. Exatamente às 10 horas, vão abrir a área externa da casa. Lá fora, no meio do gramado, vai ter um misterioso botão. Que apertar o botão primeiro, vai para o quarto branco e vai indicar alguém para ir junto. Mais um detalhe: caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntas, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer. Até que uma pessoa sozinha aperte. Chegando no quarto branco, as duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração durante um carro, dentro de um carro. Ao perdedor, o paredão direto, sem bate-volta. Ao vencedor, a imunidade e o carro como prêmio. Caso os dois existam, até o programa de quinta, teremos um desfecho ao vivo. O que você achou dessa dinâmica do quarto branco? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é necessária. Por quê? Agora vai um banho de água fria, acabou um paredão, né? Saiu uma pessoa, teve uma eliminação, aí o povo relaxa, né? O que que acontece no dia seguinte ao paredão? Uma festa, né? É uma festa, não é? É, Então tá todo mundo assim, vai ficar até altas horas agora conversando. Amanhã não quer acordar cedo, vai para o confessionário com o olho fechado, volta para a cama. Então veja, a rotina dele ele já sabe. Então é interessante para bagunçar tudo aí. É, teremos um espetáculo, eu acredito, porque vai ter arregão, né? A gente já sabe, porque tem gente que não atende Big Fone, não quer jogar, não quer arregão. Isso é. a gente sabe E que vai ter. sim, Agora, a gente espera que
atenda uma pessoa assim que, né, que vá à luta. E também, assim, dependendo de quem atender, vai chamar um adversário, porque é coisa ruim, né? Eu acho que nenhum do deserto vai apertar o botão. Acho que nenhum vai ter coragem de apertar o botão. Eu acho que o mais longe, o mais perto possível de apertar o botão pode ser o cara de sapato, eu acho, mas os outros eu não vejo. Fred Desimpedido não corre nem pra Big O Fone. Guimê, eles O podem Guimê. pensar O Guimê que é um pode ser. paredão, né? Pode pensar Então, que é um paredão. O Guimê aperta, né? o O Guimê, Alface também aperta. é. E o Tadeu também, ele falou também que os dois participantes do quarto branco não irão fazer a prova do líder dessa semana. Porque um vem emparedado, então não pode fazer a prova do líder, já está no paredão. E E outro o imune. outro, vem com imunidade, né? É, Então, na verdade, eles só fazem que nem. A dinâmica eles fazem que eles querem. Por exemplo, esse emparedado, como é uma punição, o quarto branco é uma punição, né? sim, Então, ele não vai poder se tirar do paredão. Que ele não sabe, ele sabe que é alguma coisa ruim que vai acontecer, certo? sim, Aí, o que que ele faz? Ele vai levar um adversário, certo? é, Se ele puxar um adversário forte, esse adversário pode ganhar a prova. sim. Vai ser muito interessante. Nossa, nós vamos ficar só de camarote, pegar pipoca. Eu achei esse quarto branco muito Nutelinha, eu acho. Porque vai ser dentro de um carro, então vai ter aquele conforto lá de banco de carro, sabe? Ah, O quarto branco para mim é toda a parede branca, uma luz branca, todo mundo de roupa branca, só. Não tem nada para ver, só. mas Então, eles não vão repetir sei muita lá. coisa muito igual, porque, veja, imagine o ranço que vão ficar se uma pessoa aperta esse botão e volta com carro e com imunidade. É. E Meu Deus! colocou uma pessoa também no paredão também. Tem Então, isso? não, esse quarto branco não é um quarto branco esperado, que, por exemplo, vai ficar todo mundo lá, aí quem desistir primeiro está no paredão, não sei o que lá, não. Primeiro que vão ser só dois, porque geralmente fizeram com três, né? Geralmente é quatro. É. Eram quatro, mas acho que o da Manu eram É, três só, né? da Manu era três, mas nos outros era quatro, era. Então, aí já levam dois. Então, quer dizer, coisa ruim, eles sabem que vai ser coisa Sim. ruim. Então, por isso que é uma pegadinha, Atlas. Porque, por exemplo, no meio da coisa ruim tem uma coisa boa. É. Então, E então na, assim, eles não imaginam que vai ter algum prêmio ali, só coisa ruim. Então, eu tô ferrado, bati o botão, tô ferrado, então vou ferrar alguém comigo, entendeu? sim. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.